Você tem uma Bíblia com você? Pega a sua Bíblia, vamos fazer uma confissão, porque eu creio que essa confissão vai mexer com você. Eu me lembro como se fosse hoje, um domingo pela manhã, não gravei a data, mas eu sei que a igreja era lá no canal ainda, do Arruda. E pastor Humberto, ele no meio do culto pela manhã, ele levanta a Bíblia e começa a fazer a confissão de fé. E quando eu falo uma parte da confissão, a unção desce. E naquele momento, eu descobri que o que eu estava falando era a verdade. Quando nós descobrimos a verdade que está contida nesse livro, e nós vivemos no poder que dessa verdade, tudo muda na nossa vida, amém? Levanta a sua Bíblia e diga: esta é a minha Bíblia. Não, você pode falar com mais convicção. Diga: esta é a minha Bíblia. A indestrutível, a infalível e a imutável palavra de Deus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer em Cristo Jesus o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Agora é a hora de dar aquele brado de aleluia bem alto. Glória a Deus. Boa noite, amados. Pastor Humberto nos escalou e nos deu esse tema para hoje, glória a Deus, para nós tratarmos com um assunto que eu creio que vai mexer com você nessa noite, amém? A minha intenção, e eu creio que a intenção do Espírito, é fazer com que a revelação da grandeza do poder do Evangelho mude a sua percepção e a sua história como cristão. E quando o pastor me deu esse tema, o grande poder do Evangelho, imediatamente veio um versículo na minha mente que está em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Você pode abrir ele, por favor? Aleluia. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: é hoje. Uau. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diga: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Coloca o slide 1, por favor. E eu fiz questão de trazer, esse conceito de evangelho. Nós temos o conceito do evangelho como o evangelho sendo boas novas. Você já ouviu isso? É um conceito do evangelho. E realmente o evangelho são boas notícias. São boas notícias que contam a nossa salvação, a obra redentora através de Jesus Cristo. Mas aqui Paulo, ele dá um novo conceito, ou um outro conceito do Evangelho. Ele diz: o Evangelho é o poder. E eu gosto muito quando é utilizado o verbo ser, porque quando você usa um verbo ser para definir alguma coisa, você não está falando de uma característica que ele tem, mas uma característica do que ele é. Quando nós estudamos o caráter de Deus, nós sabemos e estudamos e entendemos que Deus é amor. E quando nós estudamos que Deus é amor, nós entendemos que Ele não tem amor. Deus, Ele não oscila o amor, porque eu estou com humor, estou amando, a pessoa fez algo que me agradou, eu amo. A pessoa não fez algo que me agradou, eu odeio. Não existe ódio em Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E por isso que ele diz, quando Moisés pergunta: quem eu vou dizer, qual é o seu nome? Ele diga: eu sou, diga que eu sou, estou te enviando. Por quê? Porque o verbo ser define a força e o caráter de uma pessoa. E aqui Paulo utilizou o verbo ser para definir o que é o Evangelho. E ele disse assim: o Evangelho é o poder. Diga: o Evangelho é o poder.
E a gente precisa entender que poder é esse. Bota o slide 2, por favor. Quando nós vamos para o grego, a palavra utilizada foi dunamis. Esse acento ele foi colocado, mas ele não existe. Dunamis, que significa poder, força e habilidade. Quando nós olhamos para o Evangelho, e a irmã Vanessa hoje à tarde já fez uma introdução para o que nós íamos tratar aqui hoje à noite. Se você não assistiu, está lá disponível no YouTube. Quando eu falo sobre o poder, quando você se depara com o Evangelho ou se expõe ao Evangelho, você está se expondo ao poder, à força e à habilidade de Deus para mudar a sua história. Não, você não está aqui não. Eu vou tentar de novo. Quando você se expõe ao Evangelho, como você está fazendo nessa noite, você não está cumprindo uma agenda, como eu falei no início. Você não está aqui simplesmente porque você é crente e todo crente vai no culto no domingo, não. Você está aqui para se expor a um poder, a força e a habilidade de Deus para a sua vida. Poder inerente, poder que reside em algo pela virtude da sua natureza ou que uma pessoa ou coisa demonstra e desenvolve. Um poder inerente, ou seja, uma coisa inerente é uma coisa que está intrínseca nela, existe nela. E independente do que você faça, esse poder está disponível para abençoar a sua vida. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E ele sempre está disponível para ser utilizado a nosso favor. Porque ele é inerente, faz parte. É a mesma coisa de uma semente. Por isso que Jesus compara a palavra à semente. O poder está na semente. O poder está no Evangelho, o poder está na palavra. Porém, se você pega uma semente e deixa ela em local errado, ela não vai manifestar o seu poder. Mas se você semeia numa terra fértil, o que vai acontecer? O poder dela vai explodir, o poder dela vai mudar aquela circunstância, aquela história. E quando o poder do Evangelho encontra com a terra fértil, um coração aberto, um coração disponível, e como foi lido hoje à tarde, em Hebreus capítulo 4, fala que quando é associada com a fé, aquele poder não tem como não explodir, não tem como não nos abençoar. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Você está diante de uma fonte de poder. Qual é, pastor? A sua Bíblia. A sua Bíblia é uma fonte de poder. Poder para realizar milagres. Poder moral, excelência da alma. Poder e influência própria dos ricos e afortunados. Poder de influenciar pessoas, de mudar a história de pessoas, de cidades, de situações, de circunstâncias. Poder e riquezas que crescem com o aumento de seguidores. Poder baseado em exércitos, forças e multidões. Nós detemos um poder para mudar a história. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós somos comissionados a portar esse poder. E nós vamos ver daqui a pouco que esse poder tem uma finalidade. Deixa eu seguir meu roteiro para não me perder. Diga, Deus é bom. Diga, Ele me ama. Aleluia. Ser portador do Evangelho é ser portador de poder, força e habilidade que deve ser direcionado para a salvação. Coloca o slide 1 novamente, por favor. O Evangelho é o poder de Deus com uma finalidade. Qual é a finalidade do Evangelho? Qual é a finalidade do Evangelho? Qual é a finalidade do Evangelho? Quando eu penso no Evangelho, eu estou pensando em poder, força e habilidade para a salvação. Então, pastor,
eu vim para ouvir a palavra de Deus. Você está me dizendo que eu estou me expondo a um poder e uma habilidade nesse momento. Exatamente. Existe um poder disponível em toda a palavra que é liberada aqui. Para quê? Para salvar você. Ah, pastor, mas eu já sou salvo. 1 Pedro, capítulo 2, abre aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Aleluia. Diga, eu sou um portador do poder, da força e da habilidade de Deus para a salvação. Aleluia. Essa carta que Pedro escreveu não é para o ímpio, é para a igreja. Ou seja, é para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. E ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Verso 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Ou seja, quem é mãe aqui ou pai, sabe como uma criança recém-nascida vai com sede atrás de alimento, ao ponto de tanta força que ele usa, que até machuca os seios da mãe, não é assim? Sim ou não? Por quê? Porque ele deseja ardentemente, está com tanta fome, está com tanta ansiedade para comer, que usa força para que o alimento seja liberado. E ele continua, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para quê? Por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ué, se hoje eu sou salvo, por que eu vou desejar ardentemente a palavra de Deus, o genuíno leite espiritual, para ser salvo? A palavra grega utilizada em salvação aqui é a palavra auxano. Eu não fiz slide disso porque Deus me deu agora isso aqui. Que significa fazer crescer, aumentar, ampliar, tornar grande, crescer, aumentar, do crescimento interior do cristão. A palavra que foi traduzida por salvação nesse momento, ele está dizendo o seguinte: ei, você, todas as vezes que vem à igreja, todas as vezes que você lê a sua Bíblia, todas as vezes que você medita na palavra, todas as vezes que você assiste uma ministração, que você ouve uma palavra, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar, ou presencialmente na igreja, você está se expondo a um poder, a uma habilidade que vai fazer você crescer espiritualmente. Para você salvar a sua alma, para você sair do lugar de menino espiritual e se tornar uma pessoa que efetivamente pode ser usada por Deus para mudar a história de outras pessoas. Diga, eu vim para a igreja para crescer espiritualmente. Não existe você se expor a essa palavra se você não entender que essa palavra é o poder para fazer você amadurecer, se tornar um crente eficaz que vai fazer a diferença na sua geração. Ah, pastor, eu tenho um sonho de servir em alguns departamentos, de me tornar um ministro. E eu soube aqui que para me tornar um ministro na Verbo da Vida tem que fazer o rema, né? Tem que fazer o rema. Ah, quer dizer que se eu tiver um diploma do rema, eu vou concorrer a alguma coisa na igreja? Aí falou, não. Você não é o diploma. Nós temos a mente muito grega, né? Quem falava isso era o Dr. Marius Monroy, que a gente acha que o diploma resolve. Mas você sabia que tem pessoas que fazem uma faculdade e ganham um diploma, mas são péssimos profissionais? Você não vai fazer o rema para ter um requisito que que o Ministério Verbo da Vida cobra para você se desenvolver, vamos dizer assim, não. Você vai fazer o rema porque você, como criança recém-nascida, deseja ardentemente o genuíno leite espiritual que vai dar crescimento para a sua salvação. Alô?
Você não se expõe à palavra simplesmente para você ter diplomas ou cumprir requisitos. Você se expõe à palavra para crescer. Você vem para um ambiente como esse para crescer. Para que o poder que está inerente na palavra possa mudar a sua história. Se você não abrir o seu coração, se você não abrir a sua mente, para todo culto você vir para cá para dizer: Senhor, o que o Senhor vai tratar comigo hoje? O que o Senhor vai mudar na minha história? O que o Senhor vai fazer de diferente para mim através da palavra, para eu sair desse degrau que eu me encontro, para subir, para crescer, para avançar em Ti? A palavra de Deus diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Um cristão ou um crente que não cresce é um crente que estagnou e está fadado a morrer espiritualmente. Faz uma pergunta para o seu irmão do lado, com cara de profeta, e pergunta para ele: você está mais crente hoje? Você precisa estar mais crente hoje do que ontem. E amanhã você precisa estar mais crente do que hoje. Como é que eu consigo isso? Quando eu me exponho à palavra, entendendo que ela é o poder de Deus para me dar o crescimento. É a força de Deus para mudar a sua história. É a força de Deus para transformar a sua vida. É um poder inerente para tirar você da condição de que não consegue, do impossível, para colocar você na posição de que tudo é possível àquele que crê. O Evangelho tira pessoas de trás da malhada e transforma em reis. O Evangelho tira pessoas que se consideram o menor dos menores e transforma naquele que liberta Israel do inimigo. O Evangelho tira você do lugar onde você está e te coloca no lugar onde Deus é glorificado através da sua vida. Esse é o poder que está no Evangelho. Mas pastor, eu estou há tanto tempo na igreja e eu não sinto isso, porque não é por sentimento, é pela fé. Quando você decide, diga decide, associar a fé à palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando você aceita Jesus e nasce de novo, você subiu o primeiro degrau da sua caminhada cristã. Você deixou de ser filho das trevas e passou a ser filho de Deus. Primeiro degrau. Qual é o segundo degrau, pastor? Quando você acredita que a Bíblia é a verdade. Mas pastor, eu acredito que a Bíblia é a verdade. Então por que você não acredita que você pode fazer as mesmas obras que Jesus e obras maiores que Ele? Olha como ficou quieto. Bota João 14, 12, por favor. João 14, verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E por que a gente não entra nisso? Porque a gente consegue crer no perdão dos pecados, mas a gente ainda não consegue crer nessa palavra como a verdade. Não é a Bíblia que deve se render aos nossos pés. Somos nós que devemos nos render aos pés da palavra. Quando eu levantei a Bíblia e disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, a unção desceu. Vum! E naquele dia eu acreditei que eu era o que Deus estabeleceu que eu era na palavra de Deus. Quem define você não é o que você sente. Quem define você não é o que você fez, ou o que você conquistou, ou o que você tem. Quem define você é a palavra de Deus que fala sobre a sua vida. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que a Bíblia diz que você consegue amar o inimigo e orar por quem persegue. E o Evangelho é o poder de Deus. É a capacidade de Deus de transformar essa palavra em verdade dentro de nós. Slide 1, por favor, novamente. O Evangelho está aí já, né? Diga, o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação. Diga todas as vezes. Outra vez, todas as vezes que eu me exponho à palavra, eu me exponho ao poder de Deus para crescer, para avançar, para mudar, para melhorar, para prosperar, para fazer a diferença. Não é algo que você fez ou algo que você não conseguiu fazer que define você. Tem uma música que diz isso, né? Os meus altos e baixos não definem o meu valor. Deus, às vezes, Deus é estratégico. Eu sou militar, né? E militar gosta de estratégia. Deus é estratégico. Você sabia que, às vezes, as coisas não vão acontecer como a gente planeja que aconteça, só para Deus testar no coração se você acredita nas coisas do lado de fora ou na palavra que foi plantada dentro de você? Diga, não é o que acontece do lado de fora? É a verdade do Evangelho que foi plantada no meu coração. Não importa o que aconteça. Nós não podemos controlar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas nós podemos andar em fé. Esse é algo que é só nosso. Como o pastor Humberto costuma dizer, né? Mas pastor, o senhor está crendo nisso, e se não acontecer? Aí você olha para ele e diz assim, e se acontecer? Aí você vai chegar no dia, não aconteceu, ok, mas eu continuo crendo. Diga até que. Tem alguns concurseiros aqui que gostam de fazer concurso, né? Ou estão estudando para isso. Tem uma palavra para você profética. Você não estuda para passar. Você estuda até passar. O grande problema é que a gente quer crer para o resultado, para que aconteça o resultado no nosso tempo. Não, você crê até que aconteça. Aleluia. Eu me lembro que na pandemia Deus me deu Salmos 91, 3. Bota na Nova Tradução da linguagem de hoje. Vou voltar aqui a 2019. Aquela pressão, né? Aquela coisa toda, aquele... E aí Deus me deu isso aí, ó. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Esse foi o meu versículo durante toda a pandemia. Em nenhum momento tive medo. Aí tinha aquela pessoa que dizia assim, mas e se você pegar a doença? Se eu pegar a doença, eu saio desse versículo e vou para aquele outro versículo que diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dívidas, doenças e enfermidades. Pego mais um de rebaba, não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor na minha vida. Mas tá bom, mas se você pegar a doença e morrer, se morrer eu já estou em Filipenses 1, 21 que diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Graças a Deus, eu fiquei só no Salmos 91. Alô? Fiquei no Salmo 91 e 3 e funcionou durante toda a pandemia. O engraçado é que eu, como militar, eu tive que fazer alguns exames periodicamente. Aí fiz o exame lá, deu IgM, IgP, sei lá o que, né? IgG, IgM, né? Aí deu zerado lá. Não, o senhor não pegou a coisa. Aí 1 mês, 2 meses depois, aí ele chegou lá, fiz IgM, aí deu positivo, mas como se eu tivesse pego e já tivesse saído da... Aí o médico falou, não, você já pegou e já está curado, já não tem mais nada. Aí eu não senti nada. Falei, porque às vezes ninguém sente nada. Eu falei assim, mas vem cá, isso aqui é certeza? Ele falou, não, isso aqui indica que você pode ter pego, porque tem outras doenças também que alteram. Os médicos, o pessoal de saúde aí sabe explicar melhor do que eu. Aí eu olhei para o médico e eu falei assim, quer dizer que o resultado diz que eu peguei alguma coisa e estou tranquilo, né? Mas é certeza de que eu peguei Covid? Não, não é certeza. Então é que é pela fé que eu vou crer que eu peguei? Aí eu olhei para ele, pela fé eu não peguei não. Está errado esse exame.
Alô? Diga, pela fé. Eu fico com o que a palavra diz. A irmã Vanessa falou hoje à tarde, né, que às vezes a gente acorda e parece que nem é crente, angustiado, triste, vem aquela pressão, né, do inferno. Ou só acontece comigo? Isso acontece com você às vezes também? Isso é um teste, para saber se você crê no que você sente ou se você crê na palavra. Olha para o seu irmão do lado assim, pelo amor de Deus, fica com a palavra e não com o que você está sentindo. Por que ficar com a palavra? Porque o Evangelho é o poder de Deus. 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 É o poder de Deus para a salvação nossa. Já vimos 1 Pedro 2,2, mas também dos outros. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16 diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. A palavra grega utilizada nessa para salvação, traduzido como salvo, é sozo, que significa salvar, resgatar do perigo da destruição, livrar das penalidades do julgamento messiânico ou do julgamento eterno. Ou seja, tirar pessoas do inferno. O Evangelho, quando ele é pregado, ele é o poder, ele é a força e ele é a habilidade de tirar pessoas do inferno. Quem aqui quando morrer vai para o céu? Amém. Você tem certeza absoluta disso? Amém. Porque você ouviu o Evangelho e o poder, a força e a habilidade de Deus explodiu dentro do seu coração e te transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! O Evangelho que eu recebo é o poder para me fazer crescer. E o Evangelho que eu prego é o poder para livrar pessoas do julgamento eterno. O que eu estou querendo dizer? Quando você se expõe ao Evangelho, você está se expondo ao poder de Deus para mudar a sua história, para você se tornar uma pessoa segundo o padrão de Deus. Quando você prega o Evangelho, você está liberando o poder de Deus para tirar pessoas da condenação eterna. Diga, o Evangelho é o poder de Deus e está dentro de mim para livrar pessoas da condenação eterna. E Deus confia em mim e em você para sermos portadores do Evangelho, liberadores do poder de Deus. Você entende o que é isso? Olha a oração que Paulo faz em Efésios no capítulo 1. Abre lá a sua Bíblia. Você está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Abra aí sua Bíblia, eu quero que você veja isso. Olha a oração que Paulo faz por nós. Efésios capítulo 1, verso 16. Diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Finalidade da oração. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20. Poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando
ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Bota o slide 3, por favor. Paulo, ele ora para que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso coração sejam iluminados, para saber 3 coisas: a esperança do chamado, ou seja, o propósito do nosso nascimento. Orando, o irmão Kenneth Reagan, quando ele entendeu a importância dessa oração, ele passou a orar todos os dias pedindo que Deus liberasse espírito de sabedoria e de revelação, para que ele pudesse ter iluminado os olhos do coração dele, para entender a esperança, para saber a esperança do seu chamado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a riqueza da glória da sua herança, ou seja, o que está liberado como herança para mim, para eu cumprir o meu chamado. Você entende isso? E por último, a suprema grandeza do seu poder. E aí, o próprio Paulo nas orações, ele diz assim: esse poder, pode botar o slide 4, esse poder você exerceu em Cristo, fazendo o quê? Pode botar o 4, por favor. Esse poder foi lá no inferno, pegou Jesus, transportou do reino da morte e trouxe Jesus para sentar à direita de Deus nas regiões celestiais. E Paulo está dizendo: ei, eu oro para que o Senhor te conceda, porque eu já entendi o que é esse poder, a capacidade desse poder, o que significa esse poder. E eu oro para que vocês também possam compreender esse poder, que foi o mesmo poder que tirou Jesus das garras do inferno e transportou para o reino do Filho, ou melhor, para sentar à direita de Deus nas regiões celestiais. E ele diz: você precisa compreender esse poder, você precisa entender por revelação que poder é esse. Amém? E é o que a gente pretende dar uma passeada por aqui. Vamos ver o que a gente consegue chegar nessa noite. Você está sendo abençoado? Coloca Efésios 1,19 na nova versão transformadora. Vamos ler junto. Olha o que ele diz. Vamos ler o 19 e o 20. Diz assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, para entendermos a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, a nosso favor. O poder de Deus a nosso favor, os que cremos. E ele diz assim: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos. O poder de Deus que foi liberado para nós precisamos compreender esse poder. Nós precisamos entender esse poder. E esse poder que nos beneficia é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez sentar no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Nova tradução na linguagem de hoje. 1,19, por favor. Diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós. Você está aqui? E como é grande esse poder que age em nós. Ele não agiu, ele age. Você consegue perceber isso? E diz assim: os que cremos nele, esse poder que age em nós é o mesmo. É a mesma força poderosa que Deus usou quando ressuscitou Cristo e fez que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O mesmo poder que age em nós, que está disponível para nós e através de nós, para nós, para o nosso crescimento, e através de nós, para tirar pessoas das trevas, é esse poder que invadiu o inferno e tirou Jesus e colocou ele sentado à direita de Deus.
E esse poder está disponível para nós. Eu posso ouvir um glória a Deus? Colossenses 1,13, revista atualizada bem rápido. Ele nos libertou do império das trevas. Deus, através desse poder, através do Dunamis, nos tirou do império das trevas. Eu coloquei entre parênteses aqui no meu rascunho, como nos tirou da casa dos mortos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Efésios 2, verso 1, na nova versão transformadora. Efésios 2, verso 1, na NVT. Você está aprendendo alguma coisa? Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Olha o que diz. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Eu costumo dizer que o pior escravo é aquele que acha que é livre. Amém? Quem nós éramos antes de nos convertermos? De sermos resgatados das trevas, libertados das trevas. Hoje nós sabemos, quando nós estudamos, que nós estávamos mortos espiritualmente. Não é assim? E aí, o mesmo poder, preste atenção, que tirou Jesus do inferno, da casa dos mortos, porque Jesus morreu, e ele se fez pecado, ele substituiu, então ele pagou o preço pelo nosso castigo e ele foi ao inferno. Só que ele não pecou, e por ele não ter pecado, a morte não tinha como segurá-lo. O poder de Deus é liberado e ele é resgatado. E esse mesmo poder nos tirou do poder da escravidão da morte espiritual. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas porque você se expôs ao Evangelho e abriu o seu coração, o poder de Deus te tirou das trevas, da condenação eterna. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. O mesmo poder que tirou Jesus dos mortos está disponível. E esse poder foi que transformou a minha e a sua vida. E se você está aqui e ainda não se converteu, ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, esse poder está disponível para você. Basta dizer sim para Jesus. E esse mesmo poder está disponível, nos tirando da condição de mortos espirituais. Como eu estava dizendo, o pior escravo é aquele que acha que é livre, porque vai continuar na escravidão, não vai querer ser liberto. O pior morto é aquele que acha que é vivo. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e não experimentou desse poder, espiritualmente, a Bíblia diz que você está morto. Por isso que você não compreende muitas coisas espirituais. Como é que foi a minha vida? Como é que foi a sua vida quando você se converteu? Parece que a Bíblia, que era impossível de entender, se tornou mais fácil de entender, sim ou não? Por quê? Porque você estava morto espiritualmente. O poder do Evangelho tirou você dessa condição e te trouxe para uma condição de ressuscitado em Cristo Jesus. Versos 5 e 6, na nova versão transformadora de Efésios 2. Aleluia, digo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível. Embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois, o que Ele fez? O que Ele fez? Ele nos fez o que com a gente? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos foi liberado. Por isso nós fomos ressuscitados, porque estávamos na condição de mortos espiritualmente. O mesmo poder. Houve uma explosão dentro de você. Por isso que os seus familiares não entendem. Por isso que as pessoas que lhe conheciam não lhe conhecem mais. Como é que ele mudou tanto?
Que loucura é essa? Ele bebia, ele fumava, ele fazia isso, fazia aquilo, ele sai, e de repente ele parou de beber, parou de fumar. Eu conto esse testemunho, ele vai ouvir mais algumas vezes, né? Já ouviu, acho que uns 10 anos ouvindo a mesma coisa, mas você não ouviu ainda, eu vou contar para você, amém? Fui comprar um pão, né? Tá indo do quartel lá na academia militar, fardado, major. Fui comprar um pão numa padariazinha lá dentro do supermercado. A moça que estava lá me reconhecia que eu era ministro do Evangelho. Falou assim: Pai do Senhor, pastor. Eu falei: Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Me dê 10 pãezinhos aí para levar para casa. Um senhor, cabelo branco, velhinho já, olhou assim para mim, para ela, assim: eu não gosto de crente. Com toda a mansidão, paz e amor que Deus derramou no meu coração, eu dei um sorriso, eu olhei para ele assim: mas por que o senhor não gosta de crente? Não gosto, porque essa história, o cara mata, estupra, faz um bocado de coisa errada, e depois se converte e vira santo. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Você já ouviu isso alguma vez? Você já viu aquele ditado de que pau que morre torto, né? Nasce torto, né? Como é que é? Pau que nasce torto vai morrer torto, não é assim? Diga não, com Jesus é diferente, diga. Aí eu falei para ele, eu perguntei: o senhor já conhece um pouquinho da Bíblia? Ele falou um pouco. O senhor já ouviu falar sobre Maria Madalena? Ela era o que mesmo? Prostituta. Primeira pessoa que Jesus apareceu depois que ressuscitou foi para quem? E Saulo de Tarso era o que mesmo? Esse é o poder do Evangelho. 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 Nunca mais olhe por uma pessoa pecadora com um olhar de condenação, de julgamento. Não, por quê? Porque você tem um poder dentro de você para pregar para essa pessoa e ela mudar a história dela. Quem gosta de pescar aqui? Quem já pescou aqui alguma vez na vida? O que é mais gostoso, um peixe pequeno ou um grande? É o grande, dá mais trabalho para pescar. Você se esforça, tem que usar estratégia, tem que usar a isca certa. Ei, menino, você tem o Evangelho dentro de você, você tem a isca certa para pescar peixes grandes, você tem a isca certa para mudar a história de qualquer pessoa que Deus colocar no seu caminho. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de você para salvar qualquer pessoa lá fora. Para o relógio aí, pelo amor de Deus. 5, rapidinho. Aleluia. Slide 5, por favor. Efeito do poder em nós. Esse poder nos ressuscita espiritualmente e nos transporta para as regiões celestiais. Faltou ler o restinho do versículo, né? Bota em Efésios 2, 6. Pois ele nos ressuscitou. Tá bonitão aqui, rapaz, olha só. E nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e os fez sentar na direita de Deus nas regiões celestiais, esse poder já fez isso comigo, com você? Não, você não está aqui não. Primeiro que você não está mais morto, você já ressuscitou. Espiritualmente, você é uma nova criação de Deus, você já entende isso? Segundo, que você não está em Recife, você está sentado nas regiões celestiais. Imagina se você acreditasse nisso. Ei! Nós não somos seres naturais em busca de uma experiência espiritual, não. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência natural. Nós não somos seres mortais em busca da imortalidade. Não, nós somos seres imortais, tendo a oportunidade de viver um tempo a mortalidade. Aleluia. 6. Olha o que foi feito com esse poder. Olha o que foi feito com esse poder. Volta para Efésios, capítulo 1, agora na revista atualizada. Vamos ler a partir do verso 21. Meu Deus do céu. Aleluia. Vamos ler o verso 20, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar nas direitas lugares celestiais, acima de todo o principado,
E eu me perdi. E potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Dos pés de quem? Diga, de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Jesus, que tem todo o poder, ele pega esse poder e dá para a igreja. Mas ele deu para a igreja para quê? Porque assim, a gente tem que ler, né, de novo, né? E vamos tirar esse apóstolo, né, professor? É apóstolo, né? Vamos tirar ele. Tira ele, para ser o cabeça, tira. Então ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E o poder deu à igreja. Agora pega ele e completa a frase agora. Para ser o cabeça. Ele pegou o poder que Deus deu para ele e diz assim: Deus me fez cabeça sobre todas as coisas, certo? E aí ele diz assim, ó: para eu ser a cabeça, eu preciso que alguém continue a obra que eu iniciei. Quem? A igreja. A igreja tem uma missão. Coloca o vídeo, por favor. Aleluia. Vamos assistir um vídeo aqui junto, rapidinho. Aleluia. Rapidinho, porque o tempo ali já não me ajuda muito. Está pronto aí o vídeo? A igreja primitiva acreditou nisso. Um homem. Ali em cima é o ano 160 depois de Cristo. Olha o que aconteceu, porque a igreja acreditou nesse poder. A igreja foi avançando 300 depois de Cristo. A igreja foi avançando 400 depois de Cristo. E a igreja foi avançando. Houve altos e baixos. E a igreja foi avançando 600 depois de Cristo. E a igreja continua avançando, porque esse poder está na mão da igreja. Esse poder está na mão da igreja. A igreja foi avançando. A igreja foi avançando. A igreja foi avançando. Porque o poder da ressurreição está com a igreja. O poder de mudar a história do mundo estava com a igreja. 1000 depois de Cristo. O poder continua na mão da igreja. 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 Idade média, daqui a pouco está chegando, 1500 navegações. E a igreja e o poder continua na mão da igreja. Começa a vir para a América do Sul ali. Vamos lá, olha lá. 1600. E o evangelho continua avançando. Aumenta esse volume aí, pelo amor de Deus, para dar mais emoção. E a igreja continua avançando. 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 Olha para o seu irmão do lado. Diga para ele assim com um cara sério. Diga assim: não pode parar de avançar na nossa geração. Diga: não pode parar de avançar na nossa geração. A nossa geração vai fazer avançar mais. A nossa geração vai fazer avançar mais. Esse é o grande poder que Paulo está tentando ensinar, dizendo assim: ei, eu oro para que vocês entendam esse poder. Porque se 11 pessoas, depois que Jesus foi embora, conseguiu fazer o que fez, depois levantou Matias, 12, Paulo, 13, e trouxe o evangelho até a gente, ao ponto de todo mundo estar debaixo do poder do evangelho. Não pode parar na nossa geração. 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 2 Timóteo, rapidinho, capítulo 3. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, diga: nós temos uma responsabilidade. Aleluia, o evangelho não pode parar. Ele diz: sabe, porém, nos últimos dias, 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Os homens serão o quê? Os homens serão o quê? Amantes de si mesmo, na Revista Corrigida diz.
Essa é a maior dificuldade dos últimos dias. Não queira o evangelho somente para você crescer, para você prosperar. Isso é miséria de vida. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, nossa e dos outros, e dos perdidos. Nossa e dos perdidos. Nós estudamos isso. O poder para você ser salvo, crescer espiritualmente, mas o poder para salvar quem está perdido. Mas nos últimos dias, muitos vão ser egoístas, querendo o evangelho somente para se locupletar, somente para se dar bem. Essa é a dificuldade dos últimos dias. Não dá tempo de ler tudo. Olha o que ele diz no verso 5. Tendo forma de piedade. Ele não está falando dos egoístas do mundo, não. Está falando dos egoístas dentro da igreja. Que terão aparência de piedade, forma de piedade. Serão piedosos. Vão falar o evangeliquez, né? Com aleluia, glória a Deus. Mas vai ter uma consequência desses amantes de si mesmo, que tem aparência de piedade. Olha o que vai acontecer com eles. Eles vão negar o poder de ganhar o mundo inteiro. Diga, na minha geração não. Pedro fez uma ministração, a igreja ganhou quantos membros na primeira vez? 3.000. Essa igreja tem em torno de 2.000. Só que eles entenderam o poder do evangelho. Diga, essa igreja vai crescer. É uma questão de honra, irmão. Eles não se acomodaram com 3.000 membros. E a gente não vai se acomodar com 2. Não. Eles não se acomodaram com 3.000. Nós não vamos nos acomodar com 2. Bota o último slide para acabar, pelo amor de Deus. Não, o pastor Humberto briga comigo. Vamos lendo junto essa primeira frase? No 3, 1, 2, 3. Você entendeu até aí, por enquanto? Existe um poder disponível para avançar. Existe um poder disponível para ganhar toda a Zona Norte de Recife. Olha como você não crê. Existe um poder disponível para ganhar toda a Zona Norte do Recife. Existe um poder disponível para ganhar a Zona Norte do Recife. Existe um poder disponível para ganhar a Zona Norte de Recife. Enquanto existir um pecador na minha cidade, a minha igreja nunca será grande demais. Nós impusemos as mãos na parede, compramos o terreno do lado, a arquitetura já está começando a trabalhar para mexer aqui no layout, para colocar mais gente aqui dentro. Agora pergunta para o seu irmão do lado com todo carinho mesmo, carinho, com graça, rindo para ele assim. Você está fazendo o que para a igreja crescer? Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Pergunta para ele. O evangelho é o poder não só para te dar salvação e crescimento e prosperidade. O evangelho é o poder para você tirar pessoas do inferno. Nossa maior missão é sermos pescadores de homens e ministros da reconciliação. Não tenho tempo para entrar nisso agora. A sua maior missão é ser pescador de homem. Não é ser um empresário de alto nível, de luxo, rico. Não é ser um advogado de alto nível. Não é ser o médico melhor da cidade. Essa não é a sua principal missão. Você vai ser um empresário de alto nível, rico, próspero, para aumentar o seu poder de influência e influenciar quem estiver sob a sua liderança. Você vai ser um médico de alto nível para influenciar as pessoas que trabalham nos hospitais.
Porque dentro de você tem um poder de Deus para mudar a história de pessoas, para mudar a realidade de vida. Você é um missionário, você é um ministro da reconciliação. Ei, acorda! Porque Deus não está feliz com aqueles que só querem o evangelho para se locupletar. E eu falo pelo Espírito. Sai desse lugar. Isso é uma armadilha que você está caindo. Ei, em nome de Jesus. Continue avançando, continue crescendo, mas onde você chegar, Deus está chegando. Você é um missionário, aonde você estiver. Comece, antes de sair da sua casa, a fazer uma oração, não só para que contratos sejam fechados, não só para que clientes cheguem até você, ou que aconteça um milagre financeiro na sua vida. Ore, dizendo assim: Senhor, eu quero ser luz no meio das trevas, eu quero ser sal. Me mostre as pessoas que o Senhor quer que eu evangelize, me mostre as pessoas que você quer que eu abrace, que você quer que eu leve o teu amor, que você quer que eu leve a tua graça, a tua presença. Não deixe de orar pela sua prosperidade, irmão, mas ore para você ser luz aonde você estiver, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar você, mas também para salvar a humanidade. E nós fomos salvos porque irmãos nossos do passado entenderam o poder do evangelho. E eu profetizo em nome de Jesus que você terá experiências sobrenaturais essa semana. Experiência onde você vai chegar num lugar e Deus vai dar àquela pessoa que você vai liberar uma palavra e ela vai se render aos pés do Senhor. E no próximo domingo ela vai estar aqui e você vai testemunhar isso. Porque você é um portador de vida para as pessoas que estão mortas. Diga: eu sou um portador de vida para as pessoas que estão mortas. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba com carinho essa palavra, irmão. Porque Deus quer fazer algo surpreendente nesse ano de 2025. Mas precisamos compreender o poder do evangelho. Ei, dentro de você tem uma palavra que vai tirar pessoas do inferno. Feche seus olhos, diga assim: dentro de mim tem uma palavra que vai tirar pessoas do inferno. Deus abençoe. Seja abençoado com a prática dessa palavra.